Imagine conseguir compreender a mente do seu filho com TDAH, saber como ajudar nas tarefas de casa, como lidar com a obediência, encorajar para que ele tenha uma ótima autoestima e até mesmo saber como intervir na adolescência nas dificuldades comuns do TDAH. Imaginou? Agora pense que você pode ter acesso a todo esse material no programa Meu TDAH. Clica no link da descrição. Outra dificuldade que eu vejo às vezes dos professores é essa questão de equalizar, e eu não estou falando igual, colocar como igual, equalizar a questão das recompensas, porque veja, dependendo da recompensa que você vai colocar, é um aluno que ele dificilmente vai conseguir, por exemplo, ficar quieto e calado durante a explicação da professora, ele não vai conseguir fazer isso. Então, assim, é uma expectativa às vezes irreal. É irreal dos professores. Agora, você equalizar do tipo, se você ficar esses primeiros 5 minutos, vamos supor que é uma criança que tem uma hiperatividade muito severa, 5 minutos sentado enquanto a tia termina de fazer essa explicação. Podemos combinar assim? Podemos combinar assim. Então, para ele é 5 minutos, para o restante da turma vai ser lá a aula, ou 30 minutos, dependendo da idade, né? Porque essa questão de concentração e foco também tem a ver com a idade. É importante lembrar isso, vai né? Variando. Vai variando. Quanto menor... 8, 12 é bem diferente. Quanto menor a criança, menor a possibilidade, né, a concentração dela naquele momento. Então, a gente precisa equalizar a questão da recompensa e da consequência também. E não passar a mão na coitadinho. Não, não é coitadinho. A gente tem que tomar cuidado com esse coitadismo, porque, assim, canso de ver criança também... sequer tentando fazer atividades, exercícios, porque ela fala, não vou conseguir porque eu sou burro. Nem tentou. Ele nem leu. Às vezes diz, eu não vou conseguir porque eu tenho TDAH. É porque eu tenho TDAH. Aí que tá. A estratégia, tanto dos professores quanto dos pais, é o seguinte, beleza, você tem TDAH, isso somente significa que você pode ter mais um pouco de trabalho durante o percurso. Exato. Mas você precisa percorrer o percurso. Exato. Lá na escola a gente usava uma brincadeira que era assim, proibido falar que não consegue sem tentar. Se fizer 10 polichinelos, 2 polichinelos. Porque a gente trabalhava de uma forma lúdica. Porque estava tão introjetado neles. Porque eu tenho TDAH. Virou como se fosse uma muleta. Para nem sair do lugar. Para nem sair do lugar. Nem abrir o livro. Não vou conseguir fazer. Você tem tarefa? Tenho. Mas e aí, vamos fazer? Não vou conseguir, não sei fazer. Eu falei assim, mas você tentou? Nem abriu o livro, nem viu. Você está entendendo? Mas tem a ver com a questão da autoimagem negativa, que eles reforçam deles mesmos. Mas a gente precisa estimular mesmo assim. E, como eu falei, consequência. Fez aquilo que foi estabelecido, recompensa. Não fez, consequência. Do tipo, eu entendo que você fez isso, eu entendo que você tem TDAH, mas isso. Porque é um treino para a vida. Se a gente passa num semáforo vermelho, né, a gente vai ter a consequência. A gente vai... Não interessa, vai ganhar uma multa. Sofrer um acidente. Não interessa se você estava correndo porque você estava indo socorrer alguém, um parente. Não interessa. Você vai receber a multa. Você pode recorrer depois, mas você vai receber. Então, tem todo... Isso precisa ser avaliado, né? E Isso a precisa inclusão ser também, né? E é a questão da inclusão também. Isso. A gente colocar a criança porque tem um transtorno como coitadinho, você não está incluindo. Exato. Na verdade, a gente está aqui para prepará-los para a vida. Você está colocando embaixo da asa. Aí eu vou falar uma coisa aqui que os pais costumam falar para mim também. É uma preocupação deles. Muito justa. Mas se eu aplicar coisa lúdica, consequência e premiação, recompensa, tal. Mas aí a vida não vai fazer isso com ele. Tudo bem. Faz. Sim, mas eu tô falando o seguinte, mas no sentido de, a vida pode até não apoiá-lo como você apoia, mas a vida também recompensa e também une. Exatamente. Então, nesse sentido de você fazer o seguinte, olha, você tem que se esforçar. Não é que você não consegue, pode demorar um pouco mais, porque você está fazendo o quê? Uma atividade que não é muito interessante, estudar é meio chatonildo mesmo, mas você não pode ficar de braço cruzado. Exato. Então, assim, eu acho que o treino em se esforçar é aquilo que vai fazer a diferença no TDAH adolescente adulto. Exatamente. Se ele entrar nesse eixo o quanto antes. Não, e até essa questão de recompensa, pensa comigo, você é um funcionário de uma empresa, você quer uma promoção. O que é que você vai fazer? Você não vai trabalhar mais? Você não vai fazer hora extra? Você não vai entregar um pouco a mais do que aquilo que o seu chefe está pedindo? É uma questão... a vida também é assim. É claro que em alguns momentos eu vou ter que me automotivar. E aí você pode usar estratégias
particulares, eu mesmo. Por exemplo, eu, Dayana, só uso lista de tarefas e vou fazendo o meu cheque. O fato simplesmente de eu conseguir fazer cheque nas atividades que eu listei, aquilo já me motiva. Então, existem outras estratégias para a gente fazer nossa automotivação. Mas isso é algo que sempre está presente, isso precisa estar presente, né? Para que a pessoa com TDAH ela consiga sair desse primeiro estado de inércia, né? Eu vejo isso. Uma pergunta para vocês. Como que vocês acreditam que os pais podem ajudar os filhos em casa? Eu vou especificar minha pergunta. Falamos aqui de lista de tarefa. Aí o pai pergunta assim, ele se pergunta, tá, eu tô assistindo esse negócio aqui, mas eu vou mandar meu filho de 8 anos fazer uma lista de tarefa? Como é que isso vai funcionar? Né? Como é que seria aquele pai e mãe que está assistindo a gente aqui, como é que é essa questão dele implementar algumas dessas estratégias? Bom, em casa, dependendo da idade da criança, se for uma criança muito pequena, criança de 4, 5 anos, os pais precisam sentar com elas. E eu sempre friso isso. Qualquer rotina que você for estabelecer com o seu filho, com exceção dele ter 2 anos, você vai fazer com eles. Porque eles precisam entender que é a rotina do Joãozinho, da Mariazinha. Não é a rotina do papai e da mamãe da escola. É tua rotina, você é responsável. E isso começa desde pequeno. Então, na primeira fase, você precisa ter clareza, explicar. Filho, eu preciso que você faça, que você levante, escove seus dentes. Você pode escrever, fazer um quadrinho, né? Um quadrinho pequeno com cheques para ele ir fazendo. Ó, eu preciso que você acorde, arrume sua cama, escove seus dentes e esteja sentado na cama. Né? Especificando para ele o passo a passo. Uhum. E aí, como você vai fazer isso? Você pode usar quadrinhos, post-its. Deixar o mais visível possível. O mais visível possível para aquela criança, tá? Quando ele vai ficando mais velho, você já pode fazer uma coisa um pouco mais menor, menos estruturada. Você pode colocar já um quadro menor, um planner, por exemplo. Já é um outro tipo de estrutura. Mas isso é algo que acompanha a pessoa com TDAH o tempo todo. Então, clareza no que você quer. Iniciar com pequenas metas e objetivos. Porque não adianta... escolha suas batalhas, uma batalha de cada vez. A criança, ela não está acostumada a acordar cedo. Ela não está acostumada a escovar os dentes sozinha. Vou focar durante este mês em fazer ela acordar mais cedo. Olha, uma coisa de cada vez.